Você está ouvindo Atrevir-me a Chamar-lhe Pai, de Milkshake, escrito por Richard Schneider, narrado por Suelen Passos. Ao meu neto Mamude, meu pequeno companheiro de oração, que me tem sido uma fonte de alegria e conforto nas muitas horas de solidão. Um milagre no Paquistão. Quando o Espírito Santo tocou esta orgulhosa mulher da nobreza muçulmana, as repercussões se fizeram sentir ao redor do mundo. Essa é a história verídica de Bilqis Sheikh, uma senhora muçulmana que repentina e dramaticamente sofre uma transformação completa ao encontrar-se com Deus por intermédio da leitura da Bíblia. Enfrenta, então, ameaças de morte, perda da família, da posição social e é forçada a deixar sua terra natal. Tudo isso por procurar ser fiel ao seu Salvador. Pelos olhos da senhora Sheikh, podemos ver em primeira mão o confronto entre o cristianismo e o islamismo e o tremendo abismo existente entre as duas culturas. E num nível ainda muito mais pessoal, descobrimos que o Espírito Santo muda os corações, até nas circunstâncias menos prováveis. Nessa época de dificuldades, é vital que os cristãos ocidentais compreendam quão difícil é ser crente em terras muçulmanas e, mediante essa compreensão, percebam a preciosa dádiva que têm de adorar ao Senhor livremente. Prefácio. O que mais me impressionou em Madame Bilqis Sheikh, do Paquistão, foram seus grandes, expressivos e luminosos olhos. Neles vi a dor, a compaixão e a rara sensibilidade ao mundo dos espíritos. Uma senhora de misteriosa idade, com amostras de cabelos brancos, usava um lindo sari com dignidade e graça. Ao seu redor, uma aura inconfundível de ter nascido para a riqueza e posição. Sua voz tinha o timbre mais profundo e ressoante que eu já ouvira numa mulher. Nosso primeiro encontro deu-se no salão de jantar, com paredes espelhadas de um restaurante de Bel Air, na Califórnia. Nesse dia ouvi o esboço da espantosa história de Madame Sheikh. As aventuras de muitos outros podem, talvez, igualar-se a dela em conteúdo dramático, mas poucas a igualariam em aspecto. Raramente o Deus soberano interrompe o fluxo da história a fim de descer e revelar-se a um ser humano de maneira tão inequivocada como fez a ela. O elemento da iniciativa divina era tão espantoso que lembra a experiência de Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Ao ouvir o relato desses acontecimentos extraordinários, convenci-me de que essa história deveria ser apresentada ao mundo. 2 anos se passaram desde aquele primeiro encontro. Naquele dia, eu não podia saber que Bilqis Sheikh havia de se tornar não somente uma amiga querida, mas uma verdadeira mãe no Senhor para mim. À medida que os acontecimentos se desdobravam e uniam nossas vidas, descobri uma mulher que possui uma única paixão:
ser uma catalisadora a fim de mediar o Senhor a quem ela ama, a todo o coração faminto que encontrar. Para tornar isso possível, o mesmo Senhor deu-lhe dons especiais de percepção espiritual e de conhecimento. Certo dia, em outubro de 1976, Bilks telefonou-me na Flórida, de sua casa na Califórnia. Veio-me ao espírito a impressão de que você está preocupada com alguma coisa. O que é? E como posso ajudar? Fiquei espantada com a percepção dela. Você está certa. Estou perturbada. Disse eu. Eu acabo de saber que devo sofrer uma intervenção cirúrgica importante. O médico parece um tanto alarmado, mas depois de reunir todos os fatos, Madame Sheikh disse que buscaria a palavra de Jesus a respeito disso e desligou. A essa altura, eu já sabia que sempre que minha amiga dizia que iria orar por alguma coisa, isso significava que ela estaria ajoelhada perante ele, às vezes por horas a fio. Ela telefonou-me no dia seguinte. Através da distância, sua voz transmitia segurança. Você não tem o que temer. A operação será um sucesso em todos os aspectos. E o médico descobrirá que nada é maligno. E foi exatamente isso que aconteceu. Em outra ocasião, Bilks telefonou a Dick e a Beth Schneider, na Virgínia. Embora Dick estivesse trabalhando com afinco no manuscrito de Atrevir-me a Chamar-lhe Pai, não tinha tido contato pessoal com a Madame Sheikh por vários dias. Há algo errado com vocês dois, começou ela. Há algum tipo de emergência? Diga-me o que é, queridos amigos. E havia deveras. Os Schneiders tinham 2 filhos na faculdade. Um deles tinha sido violentamente espancado por alegar ter visto 3 robustos terceiristas surrarem um estudante franzino. A situação no dormitório agora estava um pouco difícil. As autoridades escolares não tinham sido notificadas adequadamente. E havia o perigo dos filhos dos Schneiders decidir sair da escola. Nessa ocasião, Madame Sheikh pôde conseguir as diretrizes de Deus quanto à maneira sábia de lidar com os problemas e foi resolvido a contento. Em tais ocasiões, tenho-me maravilhado de que uma cristã nova pudesse ter tão profunda percepção do mundo dos espíritos. Também, quão estranho que Deus tivesse descido até uma mulher muçulmana no Paquistão e a trouxe para ministrar nos Estados Unidos. Além disso, a intensidade da paixão de Madame Sheikh em testemunhar de seu Senhor tem cumprido a condição primária para que Deus conceda seus dons especiais do Espírito Santo. Esses dons, com a unção e a autoridade que os acompanham, são visíveis a todos os que a ouvem falar por todo o país. Entretanto, o fato de ela não preencher nenhum padrão estabelecido intriga a muitos que se sentem mais à vontade quando determinado líder pode ser rotulado. Certo líder cristão exigiu, por carta, que ela afirmasse ser não carismática. Ela sentou-se à escrivaninha pensando a respeito dessa questão.
É impressionante como uma única palavra pode dividir os que amam a Cristo. Brincando, num impulso, tirou uma moeda de dentro da bolsa e disse: Bem, pai, o Senhor é quem decide. Jogou a moeda para cima, dizendo: Cara, sou carismática. Coroa, não o sou. A moeda prateada girou lindamente no ar e foi cair no tapete. Ela mal podia acreditar no que viu. Ajoelhando-se para ver melhor, sorriu para si mesma. Que melhor prova poderia ela ter do senso de humor do Senhor? A moeda havia aterrissado sobre a borda, nas grossas dobras do tapete, ficando em pé. A lição, diz Bilks, é que o importante não é como adoramos ou que palavras usamos, ou que rótulos colocamos, mas se nós amamos o nosso próximo. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus? Obedecemos-lhe implicitamente? Choramos pelos que ainda não conhecem a Cristo? Ansiamos partilhar nosso conhecimento dele? Madame Sheikh encontrou nos Estados Unidos uma surpreendente fome de Jesus. Surpreendente para ela, porque em visão que teve no Paquistão antes de imigrar para este país, ela viu os Estados Unidos como uma terra de muitas igrejas, com torres elevando-se acima de toda vila e cidade. Dessa visão, inferiu ela que os Estados Unidos deveria ser um país completamente devotado ao Senhor. Na visão, porém, aparecia um bando de famintos gansos brancos. Depois de ter viajado de um lado a outro do país, ela sabe que os gansos representam todos os que nessa terra ainda não ouviram falar de Jesus. De maneira vívida, descreveu-nos seu primeiro domingo nos Estados Unidos. Ela saíra do hotel para uma rua de tráfego intenso. Deve estar todos indo para a igreja, pensou ela. Viria a descobrir, entretanto, que a maioria dessas pessoas estava a caminho das praias, de campos de golfe e de lugares de piqueniques. É por essas pessoas que Madame Sheikh anseia e também pelo futuro desta nação. Em certo sentido, agora ela é uma mulher sem pátria, em parte por possuir de nosso mundo a larga perspectiva de Deus. Em outro sentido, leva consigo seu adorado Paquistão aonde quer que vá. Tendo sido obrigada a deixar seu pequeno pedaço de terra do outro lado do mundo com o seu jardim, ela tem se ocupado em criar outro ao lado do morro, por trás da pequena casa na Califórnia que partilha com seu neto Mahmoud. Tão lindo tem se tornado esse pequeno jardim que os vizinhos de sua rua, que haviam desistido de plantar qualquer coisa na ladeira estéril por trás de suas casas, inspirados por Madame Sheikh, agora estão cultivando seus próprios jardins. Bilks contou-me como, ao trabalhar entre suas flores recentemente, ela pensava no missionário inglês William Carey, com quem se identifica muito, embora ele tenha falecido há 143 anos atrás na Índia. Ele adorava as margaridas inglesas que floresciam nos prados de sua cidade natal, Powesport. Nos seus últimos anos na Índia, alguns amigos enviaram-lhe sementes de sua flor favorita, e Madame Sheikh copiou com bastante cuidado em seu diário
a carta que ele escreveu nesta época. Sacudi o saco de sementes sobre um pedaço de terra num lugar ensombreado. Ao visitar esse lugar alguns dias depois, para meu deleite inexprimível, encontrei uma Bellis perennis de nosso campo inglês brotando. Não sei se jamais desfrutei, depois de deixar a Europa, um prazer tão simples e singular como a visão que essa margarida inglesa me concedeu. Não tendo visto uma por mais de 30 anos e já não mais esperando ver outra. Bilks chorou quando leu essa carta pela primeira vez. Ela acha as flores norte-americanas muito lindas e muitas delas ela cultivava em seu jardim em Wash. Mas sempre permanece um resto de nostalgia por sua terra natal. Ela ficava esperando ver certas flores de Wash, que aqui não crescem. Espera que algum dia alguém no Paquistão envie-lhe também algumas sementes. Entretanto, nós, nos Estados Unidos, estamos mais ricos por causa de sua presença entre nós. Toda vez que eu estou com ela, toda vez que ouço sua voz profunda no telefone, tenho a certeza de que Deus é ainda um Deus soberano e que ainda está no controle de nosso mundo. Catherine Masshall, Evergreen Farm, Virgínia, 15 de outubro de 1977.